Aqui agora no CNN Domingo Tarde, a gente vai receber o senador Marcos Rogério do DEM para comentar então os últimos acontecimentos envolvendo a comissão. Senador, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde a você, Carol, Marcela, Bárbara e todos os amigos da CNN. Senador, diante dos fatos que foram revelados na última sexta-feira pelos irmãos Miranda, mostrando de que o presidente Jair Bolsonaro sabia das irregularidades no contrato da compra da Covaxin, como que o senhor vê esse fato do presidente não pedir a investigação desse contrato? Olha, eu vejo isso com muita tranquilidade. Veja, eu acho que toda informação que chega no sentido de apontar para possíveis indícios de irregularidades deve ser apurado. Agora, primeiro você deve determinar a apuração no âmbito interno, é o chamado controle interno da administração. Aqueles que estão na frente da pasta, verificar se as informações são procedentes ou não. Caso o presidente Bolsonaro tivesse feito o que a oposição hoje denuncia que seria a obrigação dele, hoje a acusação da oposição seria outra. A acusação seria de que o presidente Bolsonaro agiu sem a devida cautela, apurar primeiro internamente e não achando nada, tocar o processo. E se ele tivesse levado a Polícia Federal, o que a oposição estaria fazendo hoje é acusando o presidente de obstruir a compra de uma vacina. Simples assim. Nessa situação, a oposição, qualquer que fosse a posição do presidente Bolsonaro, a oposição agia para acusar. Porque toda a narrativa da oposição até agora vinha no sentido de que o governo tentava obstruir a compra de vacinas. Nesse caso, depois de 2 anos e meio de um governo federal sem um escândalo sequer de corrupção, tudo o que a oposição tem para apurar são meros erros formais em um processo administrativo de compra de vacina, onde não se pagou 1 centavo sequer desse contrato. Não saiu 1 centavo dos cofres do governo. E a oposição acusa o governo de estar diante do maior escândalo de corrupção. Veja, essa oposição que até pouco tempo atrás estava num governo que governou o Brasil por 16 anos, onde nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Agora eles acusam o governo do presidente Bolsonaro de estar diante de um escândalo na compra de uma vacina, onde, na minha ótica, na minha visão, aconteceu apenas erros formais. É preciso apurar essas informações todas, mas do que vi até agora, apenas erros formais, e aí eles acusam o governo de estar envolvido num grande escândalo de corrupção. É forçação de barra. Eles, na falta de algo mais concreto para se apegar, para acusar o governo, se apegam a situações meramente formais, sem qualquer lastro na verdade. Senador, meu boa tarde ao senhor. Carol Nogueira também nessa conversa. Queria tocar num ponto de destaque durante os trabalhos da comissão na última sexta-feira. Foi uma sessão extensa, começou por volta ali de 3h30 da tarde, terminou por volta de 11 horas da noite. E teve uma interrupção no momento que o senhor protagonizou. Foi um momento ali em que os ânimos ficaram um pouco mais exaltados, em que o senhor trouxe a seguinte fala, vou aqui trazer as aspas. Eu sei bem qual sua motivação para estar falando assim. O senhor se referia ao deputado Luiz Miranda. O senador Omar Aziz interveio, me questionou então qual seria a motivação dele e o senhor respondeu, aspas aqui suas, eu sei qual é e o senhor também sabe. Nós não sabemos, senador, qual é a motivação do deputado Luiz Miranda. Olha, eu não quero fazer aqui igual a oposição faz, que é justamente fazer pré-julgamento, é acusar de maneira a pré-julgar qualquer parlamentar. Na verdade, a motivação do deputado Luiz Miranda de estar naquele momento na CPI, ela é muito clara. Ele estava ali porque ele não queria que o irmão dele fosse convocado à CPI. Então, ele compareceu antes na CPI e se ofereceu para ir à CPI na condição de convidado junto com o irmão dele. Essa é a questão, é simples. Ou qualquer outra informação ou tipo de acusação não vai partir de mim, a não ser que haja algo concreto realmente. Mas a motivação dele de estar ali naquele momento era no sentido de justamente proteger o irmão dele. Essa foi a motivação que o fez
comparecer na CPI. Quando eu disse que o presidente Omar sabia, era justamente por isso, porque nós dois entramos na sala quando o deputado estava conversando com o relator Renan Calheiros e reclamando da convocação do irmão dele para estar na CPI. E aí, diante daquela situação toda, se propôs a troca da convocação por convite e ele vindo junto. E aí, toda vez que a gente apertava um pouco para tirar a informação do irmão dele, que é o gestor, que é alguém que estava diante do processo e que, para mim, era o que justificava estar ali, ele intervia para tentar proteger o irmão, evitar que o irmão falasse qualquer coisa. E, infelizmente, a oposição, justamente num movimento de blindagem dos dois depoentes, acabou impedindo que eu fizesse ali todos os questionamentos que eu gostaria de fazer, porque, olha, é só olhar para o processo. Olhando para o processo, você vai entender exatamente o que aconteceu. Meros erros formais, a não ser que tenha algo que esteja fora do processo, porque aquilo que eles apresentaram como prova é algo pueril, que não tem a menor relevância do ponto de vista de um processo que demonstre indícios, né, de ilicitude, de corrupção. Erraram com relação à questão do pagamento antecipado, mas quando o departamento comunica à empresa, a empresa diz, olha, nós já vimos, já estamos corrigindo. Manda um outro documento, corrigindo uma parte do que foi apontado, mas resta ainda dúvidas. Notifica-se novamente. Ela manda um terceiro documento, um terceiro invoice, e nesse terceiro, tudo saneado, sem nenhum problema. Não houve qualquer movimento de resistência por parte da empresa. Você não vê isso no processo. No sentido de dizer, olha, não, tem que ser antecipado, ou não, é desse jeito mesmo. Quanto à quantidade, a quantidade está correta. Apenas a especificação, né, de 3 milhões de doses é que não constava na primeira nota, no primeiro invoice. E, assim, criaram um fake news gigante nessa história toda para dizer que tinha ali 1000% de superfaturamento. Isso nunca houve, né? Apenas uma questão formal. Então, a oposição não tem provas para acusar o governo, se apega em situações de erros formais e criam aí esse factoide todo. Agora, eu sou a favor de que se investigue, sabe? No plano interno do Ministério da Saúde, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, tanto os senadores da base do governo quanto o próprio governo não têm nenhum interesse que não seja investigado. Investigue. O que nós não concordamos é com o pré-julgamento, é a oposição ficar o tempo todo acusando de estar diante de um fato criminoso sem ser. E aí você pré-julga funcionários, servidores públicos, que estão dentro do Ministério da Saúde trabalhando para garantir mais vacinas. Quanto à questão do valor da vacina, de $15, só para lembrar, nós recebemos agora, na semana passada, uma proposta do Butantan para entregar mais 1 milhão de doses da Coronavac ao preço de $16, portanto, acima do valor dessa vacina. Então, não há que se falar em valor extremamente acima do valor de mercado. O Brasil precisa de vacina, quanto mais vacina tivermos, melhor. Agora, claro que tudo tem que ser feito dentro da absoluta legalidade. Senador, a gente vai colocar aqui na nossa conversa os nossos analistas. Vou pedir a gentileza para o senhor ser um pouquinho mais conciso, se o senhor conseguir. Só uma questão, o senhor falou de todo o factoide que a oposição queria criar, mas quando o deputado Luiz Miranda cita o nome o deputado Luiz Miranda cita o nome de Ricardo Barros, que ele estaria atrapalhando ali, ele que seria o responsável pelo contrato com irregularidades, e o presidente falar, eu não vou mexer aí. O que o senhor diz sobre isso? Bom, me parece que a oposição e a imprensa toda tomou isso como absoluta verdade. Eu não sei se o presidente Bolsonaro confirmou essa informação. Eu não vi essa confirmação por parte do presidente Bolsonaro e eu não quero fazer aqui pré-julgamento se o parlamentar está falando a verdade ou não. Não quero fazer essa afirmação, né? Mas eu não posso partir de um pressuposto de que essa afirmação seja uma afirmação 100% verdadeira. E mesmo porque, nos fundamentos que colocaram, por que o Ricardo Barros entra nessa situação aí? Né? E aí o relator já fala como colocar o ex-ministro Ricardo Barros. Em relação a essa questão da citação do nome dele, né, e de uma emenda que ele teria apresentado na medida provisória, essa mesma emenda apresentada na medida provisória foi apresentada pelo irmão do senador Renan Calheiros e por outro
deputado do PCdoB, o deputado Orlando Silva. Portanto, foram 3 emendas com o mesmo objetivo, com o mesmo objeto, buscando a mesma coisa. Será que os 3 estão com essa mesma motivação? E 3 pessoas de núcleos políticos totalmente diferentes. Então não dá para você sair pré-julgando as pessoas. Veja, eu não estou fazendo aqui a defesa de quem quer que seja. Eu olho para o processo e no processo eu não consigo, nesse primeiro olhar mais cauteloso, verificar qualquer indício de irregularidade, apenas questões formais. Agora, se houve, para além do processo, qualquer tipo de negociação que não seja republicana, deve ser apurada. Mas, com base no que foi levantado até agora, não há nenhum elemento a apontar nessa direção. E eu pergunto, falaram aí num grande escândalo de corrupção. Quanto o governo pagou por essa vacina até agora? Nada, nenhum centavo. Nenhum centavo. Portanto, 0 de prejuízo, né? Mas vamos investigar, vamos aprofundar. É isso que todos nós queremos. Senadora, então nossos analistas participam dessa conversa. Começamos com a Renata Agostini, que está em Brasília, e tem uma pergunta. Por favor, Renata. Senador, boa tarde. Quero insistir nesse ponto boa tarde, que a Marcela deixou. O senhor fala sobre que essa citação feita pelo deputado Luiz Miranda, do nome do deputado Ricardo Barros, não foi confirmada pelo presidente. O fato é que, de fato, ele ainda não negou, mas ele também não confirmou. O senhor e o senador Jorginho Melo, que também é aliado do Palácio do Planalto, chegaram a dizer que, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro soube das denúncias feitas pelos irmãos Miranda, ele acionou o então ministro Eduardo Pazuello para que averiguasse. Quando o Palácio do Planalto deu essas explicações, tanto ao senhor quanto a Jorginho Melo, foi feita menção a uma atuação do deputado Ricardo Barros? O Palácio do Planalto já indicou a vocês se essa afirmação é verdadeira ou não? Bom, no momento em que nós estivemos em 2 momentos no Palácio conversando sobre toda a situação da CPI, que toda semana a gente faz reuniões no Palácio para tratar dos temas da semana. Por coincidência, essa semana teve esse episódio. Então, nós tivemos em 2 ocasiões. Nessas 2 ocasiões, nós tivemos contato com o processo, com as informações, foi relatado justamente o que aconteceu, mas em nenhum momento houve qualquer menção ao nome, seja do deputado Ricardo Barros ou de outro parlamentar. Em nenhum momento. Apenas a informação em relação ao processo e em relação ao fato do presidente ter sido informado daquela situação e ele, imediatamente, quando esteve com o ministro Pazuello, determinou que olhasse o que tinha realmente nesse processo, tomasse as medidas de cautela necessárias. Mas não houve, por parte, pelo menos nesses diálogos que nós tivemos, qualquer menção, seja ao deputado Ricardo Barros ou a outro parlamentar. Eu ouvi essa informação justamente no âmbito da CPI. E veja, o deputado chegou na CPI, segurou essa informação até o final para poder soltar ao final. Mas ele já tinha dado essa informação anteriormente nos bastidores da CPI. Senador, perdoe só insistir, mas nesse movimento, então, do presidente Jair Bolsonaro acionar o seu ministro da Saúde, se indica que ele levou a sério, então, a denúncia, que ele entendeu que ali havia evidências de que algo estranho estava acontecendo. Não. Bom, são 2 coisas. Olha, veja, se eu disser para qualquer autoridade pública dar alguma informação de que, olha, dê uma olhada nesse processo porque há suspeita de prática ilícita, e essa autoridade não tomar nenhuma providência e depois ficar caracterizado, ele agiu com imprudência, com imperícia, com negligência. Isso aí é conduta que é caracterizada como crime. Então, qual é a primeira providência que o presidente tem que tomar? E agiu, na minha visão, com absoluta correção, com absoluto acerto. Primeiro, chama a autoridade competente para informar. Ministro da Saúde, olha, tomei conhecimento de que está havendo alguma coisa suspeita nessa situação, nesse contrato, verifica. O ministro chama o coronel Elcio, que à época era o secretário executivo, e fala, olha, verifica esse processo, esse contrato, porque o presidente teve a seguinte informação.
vai lá, verifica, observa que não há, do ponto de vista das informações levantadas, que não se confirma, toca o processo. Você vai continuar observando, continuar monitorando, mas você toca o processo. Porque senão você também acaba estimulando o chamado denuncismo sem causa. Imagine o presidente da República se tivesse acionado a Polícia Federal, chamado na sua live, feito lá todo aquele estardalhaço, denunciando essa situação. Sabe o que a oposição estaria falando hoje? Que o presidente fez um movimento para boicotar a compra de vacina. Essa seria a versão da oposição. A oposição não é honesta. A oposição, quando trata desses temas, até pouco tempo atrás acusava o governo de ser lento, de não querer comprar vacina. Em relação a essa vacina e outras, bateram na mesa. O senador Humberto Costa bateu na mesa e disse assim, quando o ministro Pazuello falou do preço de uma determinada vacina, ele bateu na mesa e disse, qual o preço de uma vida? Quanto vale uma vida? Então, assim, falta coerência na oposição. Ela quer acusar. Independente se tem a prova, se não tem prova. Nesse caso, dizem, houve crime. Qual crime? Qual crime? Aonde é que está a prova do crime? Não houve pagamento. Não há como determinar superfaturamento, porque não há nenhuma prova nesse sentido. E o presidente agiu como devia agir. Chamou o ministro e mandou que tomasse providências. É o que o funcionário do Ministério da Saúde devia ter feito. E eu o questionei nesse sentido. Se ele procurou o chefe imediato ou o superior. Ele não fez isso. Senador Marcos Rogério, do DEM, muito obrigada pela sua entrevista aqui à CNN Brasil, falando sobre a CPI da pandemia. Eu agradeço, até uma próxima oportunidade. Boa tarde para o senhor.